Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália Bono, apaixonada por livros e sua apresentadora. No episódio de hoje, já que estamos perto do Halloween, vamos falar sobre o livro clássico Frankenstein. E claro, o de sempre, falar sobre algumas palavras específicas, ler um trecho de um livro e algumas outras coisas. Vamos lá? Antes de falarmos do livro do episódio de hoje, vamos nos deleitar com algumas palavras do livro Sabedorias para Partilhar, de Mário Sérgio Cortella? O texto de hoje se chama Viva! Felicidade é fertilidade. Momentos como terminar um livro, arrumar uma mesa, permitem que nos sintamos absolutamente férteis. Dá uma felicidade imensa desfrutar de uma leitura prazerosa, estar no convívio de amigos e parentes em um almoço. Isso dá uma percepção imensa de fertilidade. A felicidade, não sendo um estado contínuo, dado que isso aproximaria a felicidade de delírio, é, acima de tudo, a construção de circunstâncias nas quais eu faço a vida vibrar. A felicidade pode se manifestar como resultado de um processo e também como gratuidade. O que entendo como felicidade, como gratuidade? Estou caminhando, um dos meus netos ou netos vem correndo, dá-me um beijo de raspão no rosto e diz: Vovô, eu te amo, e sai correndo. Naquela hora, a vida vibra em mim. A vida não é sempre cheia de felicidade. Nem todos os nossos momentos vão ser felizes, e isso é normal. Até porque, se a nossa vida fosse o tempo inteiro cheia de felicidade, se nós fôssemos 100% do tempo felizes, nós não estaríamos realmente sentindo felicidade, mas estaríamos delirando, acreditando que sim, estamos sendo felizes e não somente nos enganando. E, na realidade, a felicidade está nas pequenas coisas da vida, nas nossas amizades, nos nossos afetos. E a vida é sim composta pela felicidade, mas não exclusivamente por ela. E é vivendo a vida que a gente consegue a felicidade. E é a felicidade que nos possibilita viver plenamente, inteiramente e da melhor forma a nossa vida. Então, são dois fatores, são duas coisas que estão correlacionadas e são codependentes, porque a felicidade depende de nós estarmos vivendo nossas vidas. E a vida, para ser completa, também depende da felicidade. O livro do episódio de hoje é o clássico Frankenstein, de Mary Shelley. Já que estamos na temporada do Halloween, como foi anteriormente dito, eu trouxe justamente um livro relacionado com essa temática e que é, na verdade, o precursor da ficção científica, que é justamente um gênero que muitas vezes acaba trazendo essas temáticas sobrenaturais que a gente comenta muito nessa época do Halloween. Então, é um conteúdo que faz total sentido para este momento e que deve sim ser apreciado, porque, como eu disse, é o precursor e considerado, então, o primeiro livro de ficção científica escrito que temos registro. Então, esse livro nasceu, né, de Mary Shelley. Ela escreveu este livro há muito, 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 muito tempo. E quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo. Este livro foi publicado em 1818. Bem mais de 100 anos. Bem mais de 100 anos. Então, é um livro que tem um bom tempo de publicação, um bom tempo que é conhecido, que é lido e que é falado. E por isso mesmo, possui muitas referências a respeito dele em várias coisas que consumimos na cultura atual, nos livros de hoje em dia,
nos filmes de hoje em dia, nas séries, nos jogos. Tanto é que o Frankenstein é um monstro que a gente vê em vários tipos de arte, em várias modalidades, em vários formatos, porque ele é, então, esta figura muito reconhecida pelas pessoas por conta dele ser tão famoso. Então, ele está presente justamente em vários formatos, em vários locais, por conta realmente dele ter esse tempo e dele ter sido muito famoso e ser muito famoso hoje em dia. Mas o personagem do livro não é exatamente como o monstro que a gente conhece hoje em dia, que é verde e tem os parafusos no pescoço. Esse foi sendo construído ao longo do tempo, ao longo das adaptações que foram sendo feitas, ao longo das referências que foram sendo feitas, das junções que foram sendo feitas entre uma história e outra, mas esse Frankenstein original não é desse jeito. Esse livro, como eu falei, foi publicado pela Mary Shelley e foi publicado na língua inglesa com o mesmo título, porque afinal é só o nome ali. E, detalhe, Frankenstein não é o nome do monstro. Frankenstein é o nome do cientista que cria o monstro. Então, hoje em dia, o que a gente conhece como Frankenstein também não é realmente o Frankenstein do livro, porque Frankenstein não é o monstro. Então, tem várias coisas que foram sendo modificadas ao longo do tempo, não no livro original, mas no imaginário popular do que é essa história. Nesse livro, então, existe o cientista Frankenstein, que, ao longo de vários experimentos, ao longo de vários estudos, tenta fazer uma criatura viva. Então, ele consegue os materiais que ele precisava na faculdade que ele estudava, ele constrói, então, o laboratório dele. Ele, inclusive, comete um crime, porque ele pega o material primordial para poder fazer aquele ser, que era a pele, o corpo, ele pega restos de pessoas das covas. Então, ele vai no cemitério, cava as covas, retira os corpos. É bem esquisito isso e bem, como eu falei, criminoso. Porque apesar de, né, se passar nessa época, ainda não acho que era visto com bons olhos violar a cova de um morto. Então, ele faz essas coisas e acaba criando o monstro. E o monstro, inclusive, tem a vida dada por algo que nós não sabemos o que é. Porque o que acontece? Esse livro começa escrito como carta, né, como se estivesse sendo contada a história para outra pessoa, e também acaba nesse estilo de carta. Então é como se a história que está sendo contada ali, pelo menos nesse pedaço, é na perspectiva dele e ele contando para alguém, de certa forma. Então, ele deixa de fora o que é ali o princípio da vida. Ele deixa de fora como que ele realmente fez aquele ser funcionar. Por quê? Porque deu tão errado que ele não queria que ninguém reproduzisse. Então é muito interessante que a Mary Shelley colocou isso. Pode ter sido porque ela não pensou em alguma coisa para pôr? Pode. Mas eu imagino que tenha sido justamente para ter essa conversa com a própria história. Então, uma relação da história com a própria história. De fazer uma relação do que a personagem realmente faria se fosse uma coisa real. Se eu criasse um monstro e ele saísse matando a minha família, matando um monte de gente, fazendo um monte de coisa, eu não ia dizer como é que eu fiz aquele monstro. Eu não ia dar o passo a passo para outra pessoa cometer o mesmo erro que eu. Não faz sentido. Então, eu acho que foi completamente coerente isso que ela fez. E esse livro, além de ser, né, um livro de ficção científica, de falar dessa questão do monstro ali, fala muito, na verdade, sobre a nossa natureza humana. Porque, na maior parte do tempo, esse monstro, ele é usado de uma forma a fazer uma metáfora da visão que a gente tem das outras pessoas. Então, na verdade, esse monstro que é considerado horrendo, que é considerado horrível, é, na verdade, como se fosse uma pessoa que é diferente, por algum motivo. E a sociedade acaba julgando essa outra pessoa por causa das diferenças. Então, tem uma passagem, por exemplo, que o monstro estava perto da casa de um senhor e da sua família, perto do lado, assim. Ele entregava as coisas dentro da casa deles por uma passagenzinha.
e eles não sabiam que ele estava observando. E ele observou a família. Ele começou a agir como um humano, tentava falar e foi aprendendo quais eram os sentimentos que as pessoas sentiam. Ele aprendeu a sentir as coisas. E aí ele se afeiçoou àquela família. E num dia ele foi falar com a família. Só que só estava ali o senhor daquela casa. E aí ele falou com o senhor, perguntou se podia entrar e conversou com ele. E o senhor, como não enxergava, tratou ele na maior normalidade. Porém, quando o resto da família chegou e viu a forma dele, começou a julgar ele, tentar acertar ele com coisas, expulsando ele de casa, xingando o monstro. E aí, então, o senhor também começou a ter essa percepção do monstro, de que ele era realmente um monstro, de que ele realmente era um perigo para ele. E é o que muitas vezes é feito com algumas pessoas, com alguns grupos, de que se julga pela aparência, se julga por alguma coisa que a pessoa é, só porque ela é daquele jeito, sem um outro motivo. Quando não se sabe daquela coisa da pessoa, ou quando se ignora aquela coisa da pessoa, se trata com normalidade. Mas quando se coloca aquele preconceito, aquele julgamento, as coisas já mudam. Então, é muito triste, porque essa parte, inclusive, é na visão do monstro. O monstro está contando esse pedaço. Na verdade, no livro é o cientista contando como o monstro contou como foi aquela situação. Mas a gente percebe ali os sentimentos que o monstro teve. A gente acaba percebendo que ele estava se tornando humano e que ele conseguia realmente perceber que as pessoas estavam rejeitando ele. E como isso acontece também na nossa vida, como eu mesma acabei de dizer. Então, é um livro que não tem só essa parte fictícia, mas também traz esses questionamentos de por que que a gente trata as pessoas do jeito que a gente trata, por que que a gente julga tanto, embasado em aparência. Se ela não é o essencial para que a gente conheça realmente as pessoas. Afinal, nessa história mesmo, o senhor estava tendo uma conversa muito prazerosa com o monstro antes de saber que ele era realmente um monstro. Então, por que nós julgamos as pessoas antes de darmos a oportunidade delas mostrarem quem realmente são? Uma outra analogia, uma outra metáfora que pelo menos eu pude perceber é que, durante o livro, o cientista passa o tempo inteiro tentando fugir daquele monstro. Porque o que acontece? Ele criou ali um monstro, né? Deu vida ao monstro, teve um lapso nervoso, ficou muito mal, o monstro desapareceu. Aí depois eles acabam se encontrando de novo e o cientista sempre fica fugindo daquele monstro. Ele sempre tenta manter ele afastado, ao mesmo tempo que ele se culpa muito por ter criado aquele monstro e deixado ele sair pelo mundo e ficar matando justamente pessoas da família dele e outras pessoas, simplesmente porque ele não entendia as normas sociais, não entendia realmente o que ele estava fazendo, saía matando as pessoas. E qual foi a analogia que eu fiz? Qual foi a relação que eu fiz? Que eu pensei que, na verdade, quando ele tá fugindo do monstro, ele tá fugindo do monstro interior. Ele está fugindo de uma parte feia dele que ele não quer ver, uma parte que ele não gosta, uma parte que ele tem medo que se aflore. Porque ele criou aquele monstro. Ele é a razão daquele monstro existir. Então, ele é a razão dos defeitos dele existirem. Ou ele é a causa das coisas que ele não gosta nele. Então, eu pensei nesses momentos em que ele estava tentando se afastar daquele monstro como uma fuga do monstro interior, como uma fuga de uma parte que não se gosta de si mesmo. E uma coisa que realmente acaba acontecendo, mas no fim, a gente percebe que apesar de ele fugir e fugir e fugir e fugir e fugir do monstro, ele tem que enfrentá-lo, ele tem que conversar com ele tem que entrar em harmonia com o monstro. Então pode ser que seja no sentido de que a gente precisa abraçar os nossos defeitos, abraçar aquilo que nós não gostamos na gente, para que a gente possa realmente ser a gente, para que a gente possa ser completo, para que a gente possa viver plenamente. Porque a gente não pode simplesmente ignorar os nossos defeitos e fingir que eles não existem. A gente não pode simplesmente fingir que a gente é perfeito, que nós não erramos nunca. Porque erramos.
Então, reconhecer essas coisas, abraçar essas coisas, pode nos fazer viver melhor. Esse livro possui uma classificação indicativa de 12 anos. Por quê? Porque tem temas, né, um pouquinho mais obscuros, que, né, não é o indicado para pessoas menores do que isso. Mas é um livro extremamente interessante de ser lido. Eu recomendo muito para que você, a partir dos 12 anos, leia e para cima. Esse livro foi lançado em 1800, pra quê que eu vou querer ler um livro que foi escrito em 1800? Não vou entender nada. Tu vai. Não é porque foi escrito em 1800 que não tem como entender, que a linguagem é muito rebuscada. E ainda assim, existem diversas edições, e nem todas as edições têm essa linguagem rebuscada de 1800. Várias hoje em dia já têm uma abordagem um pouco mais moderna a respeito das palavras do livro, da forma que ele é escrito. Então, não tome isso como uma barreira para a sua leitura. E também lembre-se que é muito interessante e importante ler sim livros também que têm uma linguagem mais rebuscada, porque não vai te fazer perder nada, só vai acrescentar a ti. Porque afinal, ler livros com uma linguagem mais rebuscada, com uma linguagem mais antiga, é extremamente interessante porque te mostra como era a língua antigamente e como a língua muda com o decorrer do tempo. Então, leia. O personagem que inspira de hoje é o monstro de Frankenstein. E por que que ele é o personagem que inspira? Porque justamente ele mostra esse lado humano no monstro. Ele mostra o nascimento de uma pessoa como ser, não o nascimento no sentido de quando se é dado à luz, quando eu saio para o mundo exterior. Não é nesse sentido. É no sentido do nascimento a partir do momento que eu começo a me construir como pessoa, que eu começo a falar, que eu começo a interagir, que eu começo a ser vista como alguém, a ser visto como alguém e a me ver como alguém. Então, ele mostra justamente tudo isso. O monstro começa a aprender a falar, ele começa a aprender a sentir as coisas, a entender o que sente, a interagir com as pessoas. Sendo que ele era antes um ser irracional, que matava as pessoas porque estava com vontade, porque não entendia que isso era errado, porque não entendia o que era certo e o que era errado, porque não entendia o que ele estava fazendo. Então, ele inspira porque ele mostra, claro, de uma forma um pouco mais exagerada, a construção de um ser humano. Porque é óbvio que quando a gente tem ali os nossos 1 ano, 2 anos, o período que a gente está ali recebendo mais informações e aprendendo mais coisas, a gente não vai achar que é certo cometer um crime, a gente, né, de matar alguém. Não é isso que eu estou dizendo. Claro, o que estou dizendo é que quando a gente tem essa idade, a gente não tem a certeza do que é certo, do que é errado, a gente não tem certeza do que são valores, no que a gente acredita, o que a gente está sentindo, como se expressar. E é o momento que a gente está nos construindo, é o momento que a gente está se construindo, o momento que a gente está aprendendo a conviver, a viver, a existir no planeta e a coexistir com outras pessoas. Então, ele mostra exatamente este período. E, claro, como eu já comentei antes, mostra justamente esse julgamento das pessoas a respeito do que é diferente e também mostra a fuga daquilo que não gostamos em nós mesmos, a fuga de nossos defeitos e porque é ruim fugir daquilo que é inevitável fugir. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, é de hoje. Porque aqui na TV Cidade de Farroupilha, daqui a 2 semanas, às 19 horas, teremos o nosso próximo episódio. Lembre-se de seguir o Palpites de Livros nas redes sociais para acompanhar as novidades e os próximos temas a serem abordados. Até a próxima! Obrigado por assistir!